Olá pessoal, sou o professor Eduardo Breviglieri e vamos ver agora o processo de respiração aeróbica e anaeróbica. O processo de respiração celular é um processo altamente complexo que envolve fases de degradação de moléculas orgânicas, principalmente a glicose, para se obter energia na forma de ATP. Vamos traduzir isso. Olha só. Primeiro, o que é essa molécula chamada de ATP? Se vocês quiserem, por exemplo, fazer um processo de ativação de uma bomba de sódio que requer energia para que ela se movimente, essa energia vem justamente de uma molécula que é um nucleotídeo igual vocês têm lá no RNA. Esse nucleotídeo com 3 fosfatos é chamado de ATP. Essas ligações desses fosfatos são ligações altamente energéticas. Então, se esse ATP for quebrado, ele libera essa energia, liberou essa energia para alguma atividade metabólica e ele vira ADP, ele vira difosfato de adenosina. A minha célula vai promover um processo de respiração celular para tirar a energia da molécula orgânica da glicose e utilizar essa energia para regenerar novamente esse ATP, ou seja, colocar de volta esse fosfato com energia. Então, o processo de respiração celular basicamente seria o quê? Quebrar uma molécula orgânica para liberar a energia dessa molécula orgânica, principalmente da glicose, e colocar essa energia em moléculas chamadas de ATP, que liberam essa energia de forma rápida, de forma instantânea, se esta célula precisar. Então vamos lá. Algumas etapas do processo de respiração celular acontecem, então, dentro da mitocôndria e tem uma etapa que ocorre fora da mitocôndria. A primeira etapa da respiração celular nós chamamos de glicólise, e ela acontece no citoplasma. Antes da gente entender a glicólise, vamos entender o seguinte. Essa molécula de glicose, ela é C6H12O6. Esta molécula que tem 6 carbonos, que tem oxigênios, então esses carbonos, esses oxigênios, nós vamos ter que entender que ao longo desse processo vão ser liberados na forma de moléculas de CO2. Então, o CO2 é a forma de eliminação desses carbonos e desses oxigênios. O que o processo de respiração celular quer é obter a energia que está nas ligações dessa molécula, principalmente ali nos hidrogênios e seus elétrons que estão altamente carregados de energia. Então, no momento em que a gente quebrar essa molécula, no momento em que houver o rompimento dessa molécula, é muito comum haver o processo de liberação de prótons e de elétrons, ou seja, de H+ e de elétrons. E esses processos, quando ocorrem então quebras, essas quebras quando acontecem, elas acabam liberando prótons, elas acabam liberando elétrons. Existem moléculas, então os elétrons e os prótons. Existem moléculas que vão capturar esses prótons e esses elétrons. Elétrons altamente energizados. Essas moléculas são moléculas chamadas de NAD e moléculas chamadas de FAD. Essas moléculas são chamados transportadores de elétrons. Esses transportadores de prótons e de elétrons são então moléculas que quando elas veem um elétron e um próton livre, elas são capazes de pegar para elas. Só que elas são só transportadoras, elas não devem ficar com esse próton e com esse elétron para sempre, ou seja, com esses hidrogênios para sempre. A gente vai ver que em algum momento elas vão ter que se desfazer desses hidrogênios, certo, pessoal? Então, basicamente, quando ocorrerem quebras e ocorrer liberação de prótons e elétrons, quem vai pegar esses prótons e esses elétrons? As moléculas chamadas de NAD e as moléculas chamadas de FAD. Nós vamos ver que essas moléculas chamadas de NAD e chamadas de FAD vão lá no final da respiração celular deixar esses prótons e esses elétrons
que esses prótons e esses elétrons vão se unir com o oxigênio, formando as moléculas de água. Então, o ponto final desses prótons e elétrons que estão sendo levados da molécula de glicose, lá no final será o oxigênio, que nós chamamos que é o último aceptor de elétrons. Esse último aceptor, esse oxigênio, então vai pegar esses prótons e esses elétrons, traduzindo esses hidrogênios, e vai formar a molécula de água. Então nós temos esse processo muito importante. Quebrou, liberou prótons e elétrons, são pegos por NAD e por FAD, que lá no final da respiração celular deixarão esses hidrogênios com oxigênio formando a água. E em todo esse caminho será utilizada a energia desses prótons e desses elétrons carregados de energia. Essa energia será utilizada em algum momento para formar moléculas de ATP, que é o objetivo da respiração celular. Então vamos lá. O processo de glicólise é a primeira etapa da respiração celular que ocorre aqui no citoplasma, que é a quebra da molécula de glicose. Essa quebra ela vai acontecer devagarinho. Na verdade, eu tenho que inclusive fornecer um pouquinho de energia para que ela comece a acontecer. Nós fornecemos 2 moléculas de ATP, que é capaz de liberar energia, e nesse processo de glicólise vão ocorrer quebras e vai ocorrer a liberação de hidrogênios. Só que além disso, eu tenho uma molécula mais energética que vai ser quebrada, e nesses processos de quebra, com a liberação dessa energia, serão formadas nessa etapa 4 ATPs. Só que como foram gastos 2 ATPs para que a reação começasse a acontecer, nós temos um saldo de glicólise de 2 ATPs, esse é o saldo da glicólise, e temos a formação de 2 moléculas chamadas de NADH, que é justamente quando o NAD pega esses hidrogênios que vêm dessa quebra. Então isso é o que ocorre na primeira fase. Ela vai formar 2 moléculas de 3 carbonos, esses pretinhos aqui são os carbonos. Ela vai formar 2 moléculas chamadas de ácidos pirúvicos. Esses ácidos pirúvicos ou piruvatos, então, são o resultado da primeira fase, que é a chamada glicólise. Então, glicólise o que é? Quebra da molécula de glicose, que ocorre no citoplasma, vai liberar hidrogênios para formar 2 NADH, vai liberar energia para formar 4 ATPs. No entanto, como foram gastos 2 ATPs para que a reação começasse a acontecer, nós dizemos que a glicólise teve um saldo de 2 ATPs. Agora, esse piruvato, esse ácido pirúvico, esses dois podem entrar nas mitocôndrias. Quando eles entrarem nas mitocôndrias, eles vão sofrer um processo chamado de oxidação do piruvato. Essa oxidação do piruvato é uma quebra dessa molécula. Lembrem-se que ela tem 3 átomos de carbono. Cada molécula dessa vai perder um carbono na forma de CO2. Então, essas moléculas, cada uma com 3 carbonos, cada uma perde um carbono na forma de CO2. Então eu formei moléculas, 2 moléculas de 2 carbonos cada, que são chamados acetilcoenzima A. Nesse processo de oxidação do piruvato, vai ocorrer então liberação, a primeira liberação de carbono na forma de CO2, e vão haver liberações de hidrogênios. Esses hidrogênios também são pegos por NAD, que é o transportador desses prótons e elétrons, desses hidrogênios. Então nós vamos ter, nessa segunda fase, nessa oxidação do piruvato, a liberação de 2 gás carbônicos e a formação de 2 NAD, levando esses hidrogênios. Certo, pessoal? Agora, vai ocorrer o final da destruição dessa molécula orgânica, ou seja, essas 2 moléculas, cada uma contendo 2 carbonos, elas vão terminar de ser quebradas numa etapa chamada de ciclo do ácido cítrico. Esse ciclo do ácido cítrico, ele também chamado de ciclo de Krebs, é um processo de quebras,
Ou seja, a molécula vai terminar de ser quebrada. Como ela vai terminar de ser quebrada, os carbonos e os oxigênios terminam de ser liberados. Como eram 2 acetilcoenzima A, cada um com 2 carbonos, então são liberados aqui, nos 2 ciclos de Krebs, ou nos 2 ciclos do ácido cítrico, 4 gás carbônicos. Ocorrem quebras. Se ocorrem quebras, ocorre liberação de prótons e elétrons, que são pegos por moléculas de NAD, e aqui no caso também uma outra molécula chamada de FAD. Então, essas moléculas são transportadoras de hidrogênios. E como tiveram quebras aqui, nós também temos formação de um pouquinho mais de ATP, pouquinho. Esses ATPs formados aqui, na verdade é 1 por ciclo, então são formados 2 ATPs. No ciclo do ácido cítrico são formados 4 moléculas de CO2. Se vocês perceberem, fechou o número de carbonos. Eu tinha 6 carbonos na glicose, então foram liberados 2 gás carbônicos aqui, 4 gás carbônicos aqui. Terminou a liberação de carbonos na forma de CO2. E aqui eu tenho formação de 2 NADs levando hidrogênio e formação de 6 NADs e 2 FADs. Tá? Então nós temos até aqui, até esse momento, nós temos todos esses NADs e esses FADs pegando os hidrogênios que vêm da quebra, pegando os prótons e os elétrons que vêm da quebra. Só que como eu falei para vocês, esses NADs e esses FADs, eles vão pegar o hidrogênio, eles têm a função apenas de transportar. Para lá no final, na última etapa, chamada de cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons, nós vamos ter nessa última fase, que ocorre nas cristas mitocondriais, nós vamos ter justamente a liberação desses hidrogênios para que eles se unam com o oxigênio formando a água. No entanto, não basta apenas pegar os hidrogênios, que são os prótons e os elétrons, e deixar com oxigênio, porque lembra que esses elétrons estão altamente carregados de energia. O que é feito? Nós vamos pegar esses elétrons e esses elétrons começam a passar por uma cadeia de transportadores de elétrons da membrana, e nesse transporte de elétrons por essa cadeia de transportadores, os elétrons vão liberar a sua energia. A energia que eles liberam vai ser muito importante para pegar os hidrogênios e mandar para esse espaço que tem aqui entre as duas membranas da mitocôndria. Então essa energia dos elétrons é muito importante para pegar esses íons H+ aqui e jogar aqui para dentro do espaço que tem entre as membranas. Então esse espaço entre as membranas vai ficar muito rico de H+, muito rico de prótons. Existe uma ATP sintase. Essa ATP sintase, ela é uma proteína complexa de membrana, um grupo proteico de membranas, que funciona como se fosse uma roda d'água. Quando os prótons que estão concentradíssimos aqui quiserem sair por essa bomba, por essa ATP sintase, a hora que elas saírem, elas geram um movimento, e esse movimento gera energia, e toda essa energia do movimento dessa ATP sintase é utilizado para a formação de moléculas de ATP. Então, quanto mais próton e elétron tiver sendo transportado para cá, mais vai movimentar a ATP sintase, mais serão formados ATPs. Esse cálculo, normalmente, nós considerávamos aqui 32, 34 ATPs. Hoje, os livros já desconsideram isso, não consideram esse rendimento tão alto. Hoje nós consideramos que nessa última etapa, desculpem aqui, vai ocorrer a formação através desse movimento de 28 ATPs. Então, ocorrendo a formação de 28 ATPs, com mais 2 daqui, com mais 2 daqui, eu tenho um saldo de
formação de 32 moléculas de ATP. Certo, pessoal? Num processo, então, a partir da quebra de uma molécula de glicose. E todos esses prótons, esses elétrons que saíram, não podem ficar livres. O elétron foi utilizado como fonte de energia, mas ele vai ter que ser usado para alguma coisa, assim como os prótons passaram com essa energia aqui para dentro, e a hora que passaram para fora desse espaço intermembranar, eles geraram energia para a formação de ATP. No entanto, esses prótons, esses elétrons vão ser capturados por quem aqui no final? Justamente pelo oxigênio. Então, o oxigênio captura esses prótons e esses elétrons e forma as moléculas de água ao final desse processo, certo? Isso nós chamamos de respiração aeróbica, óbvio, porque existe a participação do oxigênio. Todo ser vivo do planeta faz a primeira etapa, a glicólise, ou seja, quebra a glicose, produz NAD, produz 2 ATPs e produz ácidos pirúvicos. Todo ser vivo do planeta faz essas 10 etapas aqui, só que nem todo ser vivo vai fazer a parte aeróbica. Ou até uma célula muscular, por exemplo, que não tenha muita mitocôndria ou não tenha uma boa oxigenação, nada impede dela fazer muita glicólise. No entanto, ela não vai ter muita mitocôndria, ela não vai ter muito oxigênio. Então ela começa a aumentar muito. Imagine uma célula muscular minha. Ela vai começar a quebrar glicose para produzir ATP, certo? No entanto, ela vai liberar prótons e elétrons que são capturados pelo NAD. Num processo aeróbico, se eu tenho bastante oxigênio, se eu tenho bastante mitocôndria, não tem problema. Por quê? Porque daí esses NAD pegam esses prótons, esses elétrons, levam lá para o final e lá no final, junto com o oxigênio, vira água. Então não tem problema se eu tenho bastante mitocôndria, se eu tenho bastante oxigênio. Mas vamos supor que eu seja uma pessoa que a minha célula muscular tem pouca mitocôndria ou tem baixa oxigenação. O que vai acontecer? Eu formo bastante piruvato. Se eu formo bastante piruvato, eu formo bastante NADH. Eu pego um monte de NAD e encho eles de hidrogênios. Só que esses NAD, capturando esses hidrogênios, se não conseguirem ir até o final, eles vão ter que largar esses hidrogênios com alguém. O que eles fazem? Eles devolvem esses hidrogênios para o piruvato. Então olha só como é legal. Então esse NAD capturou o hidrogênio da quebra da glicose, formaram os piruvatos. Se não tiver como eles entrarem aqui e fazerem essas etapas por falta de mitocôndria ou por falta de oxigênio, é como se o NAD, o transportador de hidrogênio, dissesse assim: ei, não tem muito oxigênio, não tem muita mitocôndria. Pega de volta esses hidrogênios. Quando ele devolve os hidrogênios, quando o NAD devolve hidrogênio para o piruvato, ele vai virar lá na minha célula muscular o ácido lático, que é um composto de 3 carbonos que pode ser utilizado de diversas formas. Pessoal, a gente achava, e algumas questões de vestibular pouco atualizadas ainda vão trazer a informação, que é o ácido lático que vai gerar todo aquele processo de dor muscular. Não é, pessoal. Na verdade, o que vai gerar a dor muscular são processos inflamatórios de lesão de tecidos conjuntivos que tem ao redor das fibras musculares. Esse ácido lático rapidamente será utilizado pelo metabolismo celular, ou de células hepáticas ou das próprias células musculares. O que ocorre da dor muscular não é o ácido lático. Hoje nós já sabemos disso. São processos inflamatórios que acontecem nessas células. Agora, tem seres vivos que fazem exatamente isso daqui sempre. Produzem ácido lático sempre, por exemplo, os chamados lactobacilos. Lembra que eu falei que todo ser vivo faz a glicólise? Sim, os lactobacilos pegam a glicose, quebram a glicose, produzem piruvato, pegam o piruvato, transformam em ácido lático, que inclusive elas lançam para fora delas, e esse ácido lático lá dos lactobacilos coalham o leite. Esse processo é chamado de fermentação lática. Existe um outro processo de outros seres vivos chamado de fermentação alcoólica. Por exemplo, Saccharomyces,
fungo que a gente utiliza para produção de bebidas alcoólicas. A mesma coisa, esse fungo vai quebrar a molécula de glicose para produzir ATP, produz o piruvato, libera NAD, libera hidrogênios, o NAD pega esses hidrogênios e devolve esses hidrogênios para o piruvato, transformando ele em etanol, só que etanol tem 2 carbonos, lembra? MET, ET. Então etanol tem 2 carbonos. Essa fermentação chamada de fermentação alcoólica, que produz o etanol, também libera um carbono na forma de CO2. Então, tanto que essa fermentação chamada de alcoólica, isso não acontece na lática, fermentação alcoólica libera etanol e CO2, tanto que é utilizada, por exemplo, no fermento do pão, aquele fermento biológico. Ali tem fungos que vão quebrar a glicose e vão produzir etanol e CO2. Óbvio que o etanol lá no pão, no bolo sendo assado, ele vai ser eliminado desse bolo. Certo, pessoal? Tranquilos? Então, um grande abraço para vocês e até